Olá pessoal, boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula, né? Bom, na aula de hoje nós iremos dar continuidade aí, né, sobre a utilização da ferramenta Trello, né? Então, eu vou pedir para que vocês acessem aí a conta de vocês, né, que nós criamos aí na nossa última aula, né, na nossa última videoaula. Bom, eu vou solicitar para que vocês abram aí o Trello, né? Basta digitar trello.com, né? E ele vai mostrar aí, né, a tela inicial do Trello, né? Onde nós temos aí alguns templates, né, mais populares, né? Exemplos de, na verdade, de modelos de projetos, né? Para poder utilizar aí no Trello, né? Seriam alguns exemplos de projetos, né? Basicamente são alguns modelos aí, né? Caso vocês queiram é, acessar para depois ter uma ideia, né? Bom, fica a dica aí, né? Mas o que vai importar aqui para nós nessa aula, né? Vai ser aí os quadros, né? Basicamente aqui tem porque aqui eu acessei o quadro inicial, né? Quando você cria uma conta no Trello, ele vai criar esse quadro aqui sem um título, né? É um quadro padrão aí, né? E aqui existe também a opção de criar um novo quadro, tá? Bom, a atividade que eu vou postar ainda no Google Classroom, né, para vocês, basicamente vocês vão ter que criar um quadro, né, sobre um determinado tema, né, e, e trabalhar, né, utilizando aí o Trello, perfeito? Bom, pessoal, antes de eu introduzir aqui, né, a criação dos quadros, explicar de forma detalhada aí os elementos do Trello, né? Eu só vou comentar com vocês que eu vou disponibilizar para vocês aí também o material, né? O material complementar, né? Basicamente deixa eu colocar aqui para exibir em tela cheia, né? Basicamente, deixa eu ver se ele vai, Ctrl L. Bom, ele não tá, deixa eu ver se eu consigo, talvez por conta disso aqui. Deixa eu ver aqui agora se vai. Bom, agora sim. Bom, eu tenho aqui um material que eu vou disponibilizar para vocês, né, que é basicamente a gerência de projetos e tarefas utilizando o Trello como ferramenta, né? Basicamente nesse material nós vamos ver aí que ele está dividido em três partes, né? Seria a visão geral, as funcionalidades do Trello e a parte do planejamento aí das atividades do nosso processo, né? Ou melhor, do fluxo de um processo, perfeito? Bom, aqui na visão geral, basicamente eu vou mostrar aí para vocês as principais características do Trello. Na segunda parte, né, das funcionalidades, nós vamos ver a parte de gestão e dicas, e na terceira parte, a demonstração aí de como fazer aí um planejamento, perfeito? Bom, nós já vimos aí que o Trello, basicamente, ele vai servir para organizar, né, a, basicamente o trabalho em equipe, né? Ou seja, entre as pessoas, né? Organizar não só o trabalho em equipe, mas também as tarefas e as atividades, né? Eu consigo organizar também informações aí, dados de clientes, produtos e serviços e, consequentemente, garantir aí uma boa visibilidade do que está acontecendo, né? Então, a ideia é que nós tenhamos aí a como que eu falo aqui, seria tipo, fazendo uma analogia, né? A ideia é que nós consigamos aí acompanhar o fluxo de um processo, né? E, consequentemente, é, melhorar, né? Ou tentar, aí, de alguma forma, otimizar aí o processo, né? E até mesmo encontrar aí falhas no processo, né? Para poder, consequentemente, melhorar, né? As questões que não estão muito adequadas ali no processo. Então você consegue ajustar o processo para que
né, para que você consiga ter um controle maior no fluxo do processo. Perfeito? Bom, conforme eu comentei, né, então a ideia é que o Trello, na verdade, ele vai servir para organizar as pessoas, tarefas, né, e além disso vai garantir também uma boa visibilidade do que está acontecendo, né, é a questão conseguir acompanhar aí o processo, né, o andamento e o fluxo do processo. E além de priorizar também as histórias certas e transmitir mensagens claras para toda a equipe, é sempre um grande desafio, né. Então, além disso, ele permite também, né, ele consequentemente vai melhorar aí a comunicação, né, das pessoas, ou seja, dos membros de uma equipe, né, porque a ideia aqui é que nós é, trabalhemos em equipe, né. Bom, é, uma questão importante, né, já que eu comentei das equipes, né, é fazer um paralelo aí das equipes com os projetos, né? Basicamente, em qualquer projeto, né, pode haver aí a falta de comunicação, né? E a falta de comunicação ela vai acabar sendo um dos principais problemas aí das organizações hoje em dia, né? Bom, e a falta de comunicação, ou até mesmo de uma ferramenta para poder você organizar, né, o trabalho em equipe, né, e até mesmo as atividades aí de um projeto, né, de um projeto qualquer, né, relacionado a um processo, né, um ou mais processos, né, isso pode acarretar aí na má divisão aí de tarefas na empresa, né? Então pode ser que uma pessoa ela esteja fazendo muito mais tarefas do que outras pessoas, né? Então a ideia é tentar aí, de uma certa forma balancear e equilibrar também essa divisão de tarefas aí também, né? Considerando aqui que podem ser funcionários, né, que estejam trabalhando aí, profissionais semelhantes, né, só que com tarefas, divisão de tarefas não tão equilibradas né, e igualitárias aí, né, tentar ajustar o máximo possível, né, então o Trello ajuda também a enxergar essa questão da divisão de tarefas entre os membros aí da equipe, perfeito? Bom, o Trello também, ele auxilia, né, bastante no trabalho aí de equipes distribuídas, né, onde eu tenho por exemplo, eu posso ter uma equipe distribuída onde eu tenho uma pessoa que trabalha no Brasil, outra pessoa que trabalha no Japão, outra na Holanda, outra no Canadá, nos Estados Unidos, né, enfim, eu posso ter uma equipe distribuída e o Trello também, ele auxilia aí, né, o trabalho de forma colaborativa e facilita aí a questão também do trabalho de equipes distribuídas, né, mundo afora. Bom, além disso, consequentemente também o Trello ele vai permitir aí o gerenciamento de problemas, né? De que forma? À medida que você consegue é, enxergar, né, o fluxo, né, ter uma forma gráfica, visual ali, de acompanhar o seu processo de forma visual, né, consequentemente você também consegue gerenciar melhor os problemas, né, caso você perceba que existe algum problema ou algo que pode dar um problema, acontecer um problema futuramente, você consegue, de uma certa forma, evitar esses problemas. Bom, o Trello também, ele trabalha com essa ideia, né, de todos por um mesmo ideal, né? A ideia é que a gente tenha aí uma equipe motivada, né, trabalhando aí em busca de um mesmo ideal, né? Bom, com o aumento aí, né, ele também permite, né, aumentar aí a produtividade da equipe, né? Bom, pessoal, eu vou só comentar aqui com vocês, né? Deixa eu é, a ideia é que eu falo só até esse slide aqui, né, de como aumentar a produtividade da equipe, né, e depois eu entro em detalhes aí sobre o que que é Kanban, tá? Mas antes de eu entrar em detalhes do que é Kanban, uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que o Trello, né, quando você adota essa ferramenta no ambiente de trabalho, o ideal é que sempre você esteja acompanhando, né, o seu quadro, né? Eu vou abrir aqui o quadro que ele cria por padrão, só para poder ilustrar para vocês o que eu quero
dizer, né? Bom, eu dei 2 cliques, né, com o botão esquerdo aqui do mouse e abri o quadro. Esse aqui é o painel, né, referente aí ao quadro do Trello. Bom, o que que vai acontecer nesse quadro, né? Basicamente, num quadro, né, nós vamos ter aí um quadro, ele, na verdade, vai ser composto por listas, né, que são essas colunas aqui na vertical, perfeito? Que tem o nome aqui a fazer, em andamento e concluído, perfeito? Então, as listas, né, ou seja, essas colunas verticais aqui, elas vão permitir eu visualizar, né, é, o fluxo do meu processo, né? Seria um equivalente aí a partes do andamento, né, referente ao fluxo do meu processo, né? Desde o início, o meio e o fim, perfeito? Então, é, dentro dessas listas, né, é claro que não existe só 3 listas, a gente pode, inclusive, incluir novas listas, né, tem a opção aqui de adicionar uma outra lista, posso criar quantas listas eu quiser, perfeito? E além disso, uma coisa que eu queria detalhar para vocês é que em cada lista a gente pode adicionar aqui um cartão, né? Eu vou adicionar aqui um cartão. Um cartão, pessoal, nada mais é do que uma atividade, né? Ele vai representar aí uma atividade, né? Que deve, por exemplo, nesse caso aqui, eu vou colocar na lista a fazer, né? Por exemplo, escrever o um capítulo um do TCC. Só dando um exemplo, né? Dou um enter, né? Eu consigo criar aí um cartão, né? E à medida que eu for escrevendo aí o capítulo do meu TCC, por exemplo, né? Eu consigo utilizar para projetos pessoais, não só projetos empresariais, né? Que envolvam aí, processos de empresas, né? Mas também eu consigo utilizar o Trello para atividades pessoais também, né? Portanto, que atividades pessoais que estejam relacionadas, né, que você consiga, de uma certa forma, atividades que envolvam aí um processo e tenham um fluxo, né, de processo, né, envolvido aí por trás. Perfeito? Então, eu consigo arrastar esse cartão entre as listas, né? Isso aqui, consequentemente, vai me dar aí a ideia do fluxo, né? Das atividades que eu preciso fazer à medida que eu vou executando essas atividades, né? E realizando essas atividades, eu consigo concluir essa atividade, né? E, consequentemente, ela vai estar aí no concluído, perfeito? Essa é só uma ideia básica, tá, pessoal? Que eu queria mostrar inicialmente para vocês do quadro, né? Bom, além disso, né, eu consigo também, né, conforme eu já mostrei aqui, um quadro ele é composto por várias listas, né? E cada lista pode ter um ou mais cartões. Podem existir vários cartões, né? A ideia é que nós tenhamos aí mais de um cartão, perfeito? Para poder criar aí as atividades do meu processo, perfeito? Bom, além disso, existe a opção também, né, de eu criar uma equipe, né? Eu vou clicar aqui no símbolo do Trello para voltar aí para a tela inicial do Trello, perfeito? Aqui na parte aqui de... Deixa eu só verificar uma coisa aqui. Na parte de criação de quadros, não sei se ele vê quadros fechados. Aqui na opção de membros, aqui, ó. Aqui na opção de membros, né? Aqui nesse caso, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Cadê? Opção de criar uma equipe, né? Bom, eu preciso criar aqui uma equipe. Deixa eu voltar aqui para o quadro. Deixa eu voltar aqui no. Deixa eu ver aqui. Quadros. Eu só vou ter os quadros de modelo, né? A opção do quadro padrão e criação de um novo quadro, né? Aqui eu estou usando apenas o exemplo do quadro padrão que o Trello já cria para nós, né? Deixa eu só voltar aqui então. A opção de. Na verdade, aqui eu consigo criar, né? Na verdade, convidar aí membros, né?
deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou clicar aqui na minha imagem, aqui no canto superior direito, porque eu consigo acessar aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Na verdade, nesses 3 pontinhos aqui, eles mudaram aí a configuração, né? Aqui tem as atividades que eu realizei, né? Aqui eu tenho um menu. Deixa eu só ver uma coisa aqui, mais questões de etiqueta. Pessoal, não se preocupem assim com tantas informações. A ideia é que ao longo das nossas videoaulas eu vou mostrar aí para vocês todas essas funcionalidades, ou melhor dizendo, todas as principais funcionalidades aí do Trello, perfeito? Bom, deixa eu fechar aqui por enquanto. Deixa eu fazer por aqui mesmo. Existe mais de uma forma de adicionar aí membros, né? Em um determinado projeto, né? Então, aqui eu consigo clicar aqui em membros, né? Eu estou no quadro padrão aí criado pelo Trello, né? Eu consigo adicionar membros, né? Nesse quadro aqui. Deixa eu alterar o nome. Quadros. Eu estou selecionando o quadro padrão, que não tem título. Deixa eu colocar um nome nesse quadro. Vou colocar aqui quadro do quadro TCC. Vou colocar assim, quadro TCC. Perfeito? Visível na área de trabalho, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui existe, pessoal, a visibilidade do projeto, né? Que é particular, área de trabalho, organização e público, né? É, Na verdade, antigamente tinha a opção aí, porque agora eles aparentemente removeram essa opção na conta gratuita, né? Porque antigamente existia a opção de você criar uma equipe, né? E aparentemente eles excluíram essa possibilidade, né? Porque poderia criar uma equipe, né? E adicionar os membros numa equipe, né? E aquela equipe, os membros daquela equipe poderiam modificar ou até mesmo remover, né? Elementos aí do quadro, perfeito? Então, aqui existe a visibilidade do meu quadro, né? Particular, área de trabalho, né? Todos os membros da área de trabalho do Trello podem ver e editar este quadro, né? Seria uma área comum aí, né? E tenho aqui a organização. Todos os membros da organização podem ver este quadro. O quadro precisa ser adicionado a uma área de trabalho da empresa para possibilitar isso. E o público ele é aberto para qualquer pessoa, né? Eu não recomendo aí, né, que vocês deixem a visibilidade do quadro de vocês como público, porque qualquer pessoa do mundo inteiro que tem acesso ao link aí pela internet do quadro de vocês vai poder alterar o quadro aí de vocês, tá bom? Então eu recomendo deixar aí como particular ou área de trabalho, perfeito? A princípio eu vou deixar como área de trabalho, né? Que é todos os membros da área de trabalho podem ver e editar este quadro, né? Então posso clicar aqui para adicionar um novo membro ou clicar aqui em compartilhar o quadro, né? E aí tem a opção de eu escolher aí digitar o endereço de e-mail do, do membro, né, que eu quero adicionar no quadro para trabalhar de forma colaborativa. Então aqui vocês conseguem convidar, né, as pessoas aí, né, os membros do grupo de vocês para trabalharem no mesmo quadro. Então a ideia é que basta apenas uma pessoa criar o quadro, né, e compartilhar esse quadro com o restante do grupo, né? Porque a ideia do trabalho é justamente vocês trabalharem em equipe, né, utilizando o Trello, né, para um determinado projeto que esteja associado aí com um processo, né? E nós vamos ver aí ao longo da disciplina também como eu consegui, como que eu faço, na verdade, não só para criar o processo e fazer todo o planejamento e tudo mais, mas também como o, agilizar, né? Otimizar aí na verdade, aí, utilizando metodologias ágeis, né, como que eu consigo agilizar, né, ou acelerar aí partes aí do meu processo, perfeito? Bom, pessoal, aqui vocês podem digitar o e-mail aqui, então, de um membro da equipe, né? Bom, eu usei o meu e-mail institucional para poder criar essa conta, eu posso convidar
enviar um convite para mim mesmo utilizando o meu e-mail pessoal, perfeito? Então aqui eu posso convidar eu mesmo, né? Porque ou eu poderia convidar qualquer pessoa, na verdade, né? Eu estou convidando o meu outro e-mail, né? Como se fosse um outro membro aí, né, para trabalhar no mesmo quadro que eu, de forma colaborativa, perfeito? Aí eu posso colocar aqui como membro, né? Essa questão de observador, eu só consigo quando adicionar pessoas com permissões limitadas a este quadro, né? Eu consigo aí configurar as permissões desse membro, né? Então, assim, por exemplo, não vai poder excluir, só vai poder visualizar as listas e as atividades aí do Trello, né? Então, assim, isso aí só quando você consegue utilizar, né? Você só consegue usar esse recurso com a conta paga, né? Então, por isso que exige aqui que você faça o upgrade para a nova conta. Perfeito? Então, eu vou deixar aqui só o meu nome, né? No caso aqui, ele já pegou, não sei se vocês perceberam, eu digitei meu e-mail, né? Ele já encontrou através do meu e-mail aqui, ó. Poderia ser qualquer outra pessoa, poderia estar convidando qualquer outra pessoa para fazer parte aí do meu time para trabalhar no mesmo quadro que eu, né? Então vou clicar aqui em compartilhar, né? Tá vendo aqui, ó, ele já aparece aqui como membro e eu sou o administrador desse quadro, perfeito? Mas o meu outro e-mail, né? Vamos supor que fosse uma outra pessoa, né? Essa outra pessoa teria acesso também, né, ao meu quadro, poderia modificar e até mesmo excluir aí elementos aí do meu quadro, perfeito? Bom, então aqui são as pessoas que estão trabalhando aí no mesmo quadro, perfeito? Bom, pessoal, mostrei para vocês então os principais elementos, né, do Trello, né, que é o quadro. Um quadro ele é composto basicamente aí por listas nas verticais, né, e eu consigo aí inserir vários cartões nessas listas, né, que representam aí as atividades, né, do meu processo. A ideia das listas é ter a noção, né, do fluxo do meu processo, né, qual que é o fluxo, né, ah, para poder justamente entender melhor aí o processo em si, né, e conseguir ter um controle maior aí, né, do andamento do processo, perfeito? Bom, mostrei os principais elementos e como adicionar aí também um membro, né, você consegue adicionar um membro por aqui ou em compartilhar. Tá vendo? Repare que aqui no canto aqui, ó, já apareceu a outra foto minha, né, do meu outro Trello, né? E aí eu só preciso confirmar no e-mail, né? Lembrar de confirmar no e-mail para poder, né? Deixa eu abrir até meu outro e-mail. Aqui eu recebi pelo e-mail pessoal mesmo, né? Deixa eu só verificar aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando você envia um convite para a pessoa também recebe um e-mail, né? Para poder acessar o quadro. Então, eu clico aqui em acessar o quadro. Provavelmente vai aparecer a opção para mim acessar com a outra conta, né? Usando o meu e-mail pessoal agora, né? Porque eu criei a conta aqui na videoaula com e-mail institucional e convidei a outra pessoa aí, no caso seria eu mesmo, né? Com o meu e-mail pessoal. Bom, vou continuar aqui, né? Olha lá. E aí eu consigo aceitar o convite, né? Para participar do quadro lá. Então, agora eu aceitei o convite, né? Só comentar para vocês, apareceu aqui uma notificação, né? Que esse símbolo aqui do sininho são as notificações do Trello, né? Aí no caso, mostrou aqui a informação que o Ricardo Ramos de Oliveira, a minha conta principal que eu criei aqui com o e-mail institucional, né? Adicionou você ao quadro TCC em 3 minutos atrás, perfeito? Então aqui é a lista aí de notificações que o Trello vai utilizar aí para informar ou notificar algo aí, né? Referente ao seu quadro, né? As notificações referentes ao quadro que você está trabalhando. Perfeito? Bom, pessoal, eu vou encerrar a nossa videoaula, então, de agora, né? E aí eu volto a gravar novas videoaulas para a gente poder entender melhor, né? E estudar aí a ferramenta e aprender especificamente cada funcionalidade aí do Trello, né? Para ajudar vocês aí a construírem, a fazerem, na verdade, o quadro de vocês e trabalharem de forma colaborativa.
Perfeito? Bom, eu vou disponibilizar maiores informações lá no Google Classroom, né? Tanto do quadro, do Trello, quanto da parte do seminário também, né? Que eu preciso que vocês escolham um tema, né? E façam aí a apresentação no nosso encontro presencial. Perfeito? Eu vou deixar todas as informações lá no Google Classroom, né? E qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, né? Só para lembrar aí o meu e-mail eu vou postar esses slides aqui para vocês também lá no Google Classroom. O meu e-mail está aqui no slide principal, né, no primeiro slide aqui da apresentação, é ricardo.ramos@ifsudminas.edu.br. Bom, vou encerrar aqui então, pessoal, nossa videoaula. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.